Olá para você que está aí me acompanhando para mais esse vídeo aqui. Continuando, gente, agora movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos ver aí uma introdução, vamos ver detalhes, vamos ver aqui umas situações que você precisa levar em conta toda vez que você for resolver um exercício. Não vamos falar de física desse daqui, de movimento uniforme, movimento variado, não é? De todos os exercícios que você precisa fazer, tanto faz de química, de física, de matemática, você tem que fazer a observação de alguns detalhes. Esses detalhes são, você tem que interpretar o texto, você tem que conseguir ler e interpretar o texto, e aqui, ó, independente de ser essas fórmulas aqui, você tem outras em outras situações, você tem que conhecer cada um desses elementos aqui da fórmula para você conseguir desenvolver, certo? Isso é muito importante. E nisso daí, você lá dê o seu joinha no meu canal, faça a observação, deixe aí o seu comentário e diga que ponto você quer que reforce desse assunto ou de outro, que nós estaremos gravando aí para você, tá certo? Vamos lá, vamos observar aqui, movimento retilíneo uniformemente variado. No movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos aí o acréscimo da aceleração. Simplesmente isso aqui, tá bom? Da aceleração. Nós temos aqui, vou colocar mais diretamente, ó. A primeira fórmula é a velocidade em função do tempo. Esta segunda fórmula, nós temos a posição em função do tempo. E esta terceira, nós temos a chamada equação de Torricelli. Do movimento uniforme, que nós tínhamos aqui espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, nós não tínhamos aceleração, então era uniforme. O que caracteriza o movimento retilíneo uniforme é a velocidade constante. E aqui é esta formulazinha que nós tínhamos. Agora, na introdução de movimento retilíneo uniformemente variado, nós acrescentamos a aceleração, tá certo? A aceleração. E a aceleração também tem a sua unidade característica, para você identificar qual que é a aceleração. Então nós temos aí, neste tipo de exercícios, nós vamos ter o aumento da velocidade conforme o passar do tempo, tá certo? O aumento da velocidade ou redução da velocidade. Se o veículo está freando, está diminuindo a velocidade, que isso é normal, isso acontece. Então nós vamos ter aqui a aceleração, que ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Então vamos fazer a observação, eu vou colocar aqui para vocês a relação de todas essas incógnitas aqui da fórmula, né? Já vimos isso no movimento retilíneo uniforme. Eu vou colocar aqui tudinho novamente, todas essas incógnitas aqui, os seus nomes e as suas unidades, porque você precisa saber disso. Tanto faz aqui nesses exercícios ou em outros exercícios, você tem que estudar a fórmula, você tem que identificar quais são os elementos dessa fórmula e as unidades, para você conseguir fazer a relação de dados e colocar tudo isso dentro lá das fórmulas, cada um no seu devido lugar e resolver matematicamente o problema, tá certo? É muito importante. Vou descrever aqui para vocês cada uma dessas incógnitas para que você grave bem direitinho. Volte, reforce o que significa cada uma delas, tá certo? Vamos lá. Primeiro vamos aqui, não é? S lá de movimento retilíneo uniforme é a posição, gente. Posição do veículo em determinado instante. Posição, tá? E a posição, a distância percorrida, é dado em o quê? Quilômetros ou metros, tá? Você tem que ter na sua mente que quando se fala de distância, de uma posição, de um deslocamento, de um caminho percorrido, se relacione com distância, e distância é quilômetros ou metros. E a posição inicial, ó, quando nós temos aqui o S0, o zerinho significa início, tá certo? Início, mas da mesma forma é posição, a única coisa é posição inicial. Posição inicial, independente, né? Nós podemos dizer essa posição final do veículo, também como deslocamento, como caminho percorrido, e aqui a posição inicial, quando se inicia, quando se começa a contar um movimento, posição inicial, também em quilômetros ou metros, tá certo? Em quilômetros ou metros, quando se trata então de uma distância. Isso é importante você prestar atenção, analise a situação, o texto, a lógica da coisa, que você vai conseguir identificar isso daqui. Vamos então agora para velocidade. Velocidade final,
Antes de colocar a velocidade aqui, tá? Vamos colocar aqui a variação da posição. Tá? Nós temos a variação da posição. E a variação, tá, como é S, ó, o delta significa variação. Variação é o quê? É o espaço final menos o espaço inicial. Tá? É o espaço, quando se fala de variação. Se você tem um deslocamento qualquer, também é a variação. E é, da mesma maneira, quilômetros ou metros, tá certo? Tudo que está nesse tipo de exercício cinemático que nós estamos é relacionado ao S, é a posição do veículo naquele determinado momento. Então vamos aqui a velocidade inicial. Tá? A velocidade inicial. É tranquilo, gente. Você pensa aí, ó, você está andando de veículo, como é que fala? Como é que está dizendo o quê? Qual a velocidade daquele veículo? Então, tantos quilômetros por hora. Aqui nós também trabalhamos com metros por segundo. Então, ó, vamos relacionar aqui velocidade. Com o zerinho, sempre dizendo, com o zerinho fala do inicial, tá certo? Velocidade inicial. Quando o exercício fala, ó, iniciou, começou, né, nesse momento, tá? É inicial. Velocidade inicial. E a velocidade é km por hora, normal, km por hora, ou metros por segundo, tá certo? Km por hora ou metros por segundo. E na situação de movimento uniforme que vimos agora, que estava aqui a fórmulazinha ainda, a velocidade é sempre a mesma, tá? Do início ao fim. Então você não tem duas velocidades. A velocidade é constante. Aqui não. Nós temos duas velocidades. A inicial, que pode ser zero, pode não ser. E temos a velocidade final, tá? A velocidade final, que também pode ser zero ou não, dependendo que, se um veículo está freando até parar, um objeto bate numa parede e para, então você poderá ter a velocidade final também como zero, tá? Então aqui é a velocidade final. Da mesma forma, velocidade, gente. Presta atenção, quilômetros por hora ou metros por segundo, tá certo? Quilômetros por hora ou metros por segundo. E vamos para o tempo. Tempo, letra T, tempo. Tempo nós temos aqui, então, essa não tem tempo, aqui temos tempo, nessa temos tempo, e no movimento uniforme também tinha tempo. Então, aqui é só um reforço para você entrar nesse assunto, tendo isso daqui como uma prioridade para você saber, gente. Prioridade nesse assunto, você tem que saber isso daqui. Então, tempo. Como é que nós marcamos o tempo, gente? Olhamos no relógio aí quantas horas que é agora, tá? Horas, minutos, então um monte de coisa, segundos. Mas aqui, para o nosso exercício, a gente trabalha com horas ou segundos, somente. Tá? Horas ou segundos. Muito bem? Tempo, horas ou segundos. Instante. Às vezes a pessoa relaciona, acaba assim, saindo um pouco da conexão. Nesse instante, também é tempo. Nesse momento, naquele momento, também se trata de tempo. E aqui, com relação à nossa fórmula, nossas três fórmulas aqui, do movimento uniformemente variado, o que está faltando para a gente acrescentar aqui? Nós temos, falta A, reforçar. Estava agora no quadro, mas vamos reforçar. Letrinha A. Aceleração, tá certo? Aceleração. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado, certo? Metros por segundo ao quadrado. E aqui nós temos todos os itens, todas as letras incógnitas aqui dessas fórmulas para você saber. Já do movimento uniforme, vocês tinham todas essas menos aceleração. Agora acrescentou aceleração. E reforçar. Nesses exercícios aqui, utilizando essas fórmulas, você tem que observar a velocidade que foi dado, ou a distância que foi dada. Se ela foi dada em quilômetros por hora, não é? Você terá que fazer uma transformação para trabalhar com esses exercícios, deixar tudo em metros e segundos, porque o resultado aqui sairá em metros por segundo ao quadrado, quando se falar da aceleração. Ou foi dado outras informações, procura
qual a distância, mas tem velocidade em km por hora. Tem que fazer a transformação, que já está aí como fazer no meu vídeo anterior. Muito bem? Tá certo? Essas são observações que você tem que ter em mente sempre, tá? Senão você não vai conseguir fazer os exercícios. Tá? Escolher aqui entre essas três fórmulas qual você vai usar, se você não souber quem é quem. Você faça um print, você copia, tá? E se esforce nesse assunto aqui. Você sabendo isso que está aqui, você vai se dar muito bem nesse assunto. E da aceleração, quero chamar a atenção ainda para esse ponto aqui, ó. A aceleração. Se eu tenho uma aceleração assim, representando que ela está aumentando, eu vou ter o resultado dela maior do que zero, tá bom? E se eu tenho uma aceleração assim, representando que ela está diminuindo, o resultado vai ser menor do que zero. Isso quer dizer o quê? Aqui nós temos um movimento acelerado e aqui nós temos um movimento desacelerado. Tá? Está freando. Isso acontece a todo momento, gente. O movimento não tem como ser acelerado para sempre. Nós aceleramos, nós diminuímos, nós paramos. Então, quando nós estamos diminuindo a velocidade, é desacelerado e o resultado da aceleração que você vai encontrar é menor do que zero. O que geralmente pede o exercício é que você coloque a aceleração, quando o movimento é desacelerado, coloque em módulo, tá? Em módulo. Quando falar de módulo, você vai colocar aqui a aceleração entre essas duas barrinhas e o resultado que você encontrar aqui, ele será dito positivo, porque o sinal negativo que você encontrará no desacelerado só mostra que a aceleração está diminuindo, mas o valor você colocará aqui de forma positiva, tá certo? Vamos lá então, olha só, que eu trago aqui para vocês como um exemplo para utilizarmos aqui com essas fórmulas. Vamos usar passo a passo tudo que já falei até agora, para que você consiga desenvolver esse exercício aqui tranquilamente, sem problema nenhum. Mas você tem que levar em conta também os conhecimentos já passados anteriormente aqui, como transformação de velocidade e coisas desse tipo, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Interpretação de texto. Você tem que fazer leitura. Leia corretamente, leia devagar. Faça aqui, ó, relação de dados do que você encontrar na leitura, e aí sim você vai conseguir encontrar qual das três fórmulas você vai usar e a matemática tranquila. Então vamos aqui à leitura, olha só. Ao iniciar a travessia de um túnel retilíneo de 200 metros de comprimento, um automóvel de dimensões desprezíveis movimenta-se a 90 km por hora e durante essa travessia ele desacelera uniformemente e quando sai do túnel, sai a 18 km por hora. Qual é a pergunta aqui? Ó? Qual o módulo da aceleração nesse percurso e o tempo gasto nesse percurso? Tá? Aqui não vem dizendo desaceleração, porque você vai encontrar o valor e pelo valor você vai saber se está positivo ou negativo, se estava freando ou não. Apesar que pelas velocidades você já dá para reparar isso aí. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, relação de dados, tá certo? Com a relação de dados você vai conseguir identificar o que você tem aqui para você utilizar aqui dentro da fórmula. Tá? Relação de dados, primeira coisa importantíssima. Vamos aqui na leitura. Ao iniciar a travessia de um túnel retilíneo de 200 metros de comprimento. Então eu tenho um intervalo de comprimento. Eu sei onde começa, sei onde termina. Se eu tenho isso, eu já tenho ali uma variação do comprimento. Eu já tenho o início e o final. E a variação do comprimento, como estava agora que eu coloquei para você, é o que? Ó, né? Variação do comprimento. 200 metros. Tá? Então esse aqui é o primeiro dado que você tem aqui como informação. Mas se você, caso não identificou ele como 200 metros, você identifica ele da seguinte maneira. Ele é a posição final. É lá no final que eu tenho 200 metros. Então no início, qual é o valor para que no final tenha 200 metros? Tá? No início é zero. Então você pode utilizar também aqui o S0 como zero, e o espaço final como 200 metros. Tá? Olha só aqui, tá? O S como 200 metros e o S0, aqui o espaço inicial como zero. Aí você vai ter a possibilidade de observar depois ali a situação dentro das fórmulas. Mas o que você tem que compreender é que eu estou falando de um intervalo de comprimento. Um intervalo.
O intervalo é esse daqui, mas pode ser chamado também de posição final, que é o 200 metros, e a inicial, que é 0. Tá certo? Raciocina assim. Então vamos lá. De comprimento, o automóvel de dimensões desprezíveis, então não leva em consideração o tamanho do veículo. Tá? Se fosse um trem, tá, que o comprimento dele é grande, sim, mas um veículo não leva em conta, faz diferença. Movimenta-se a 90 km por hora. Se ele, naquele momento do início ele está a 90 km por hora, quer dizer o quê? É sua velocidade inicial, tá certo? Ele está a 90 km por hora. Então aqui, ó, V0, 90 km por hora. Conseguiu identificar? Então, a velocidade inicial 90 km por hora. O que acontece com ele? Desacelera uniformemente. Então ele freia o veículo, por algum motivo que seja qualquer, não é? Túnel muito escuro, alguma coisa assim, desacelera. Quando ele sai lá no final do túnel, sua velocidade é de 18 km por hora. Tá? Então, se ele estava a 90 km por hora, depois no final ele sai a 18 km por hora, essa outra velocidade aqui é a velocidade final, 18 km por hora. Tá compreendendo? Tá conseguindo acompanhar? Tá? Então vamos continuando aqui. Tá? Sai do túnel a 18 km por hora. Aí vem a pergunta, qual o módulo da aceleração? Já quando sair a resposta, vamos falar direitinho aqui para você compreender. O que eu já disse, a prática aqui, o que é o módulo. Então, qual o módulo da aceleração e quanto tempo gastou, né, para poder sair desse túnel? Tá certinho? Muito bem. Olha só, você tem essas informações, você tem aqui as fórmulas e vamos analisar qual dessas fórmulas que você pode utilizar para encontrar a aceleração ou o tempo. Qual que você pode encontrar primeiro? Vamos analisar uma por uma? Olha só, eu tenho, a pergunta é a aceleração e o tempo. O que você tem que ter em mente é o seguinte, quando você vai analisar ali as fórmulas, para você colocar os dados, você coloca as informações que você tem dentro da fórmula e só pode faltar uma informação sem conhecer. Quando só falta uma, você consegue resolver o exercício por ela. Se faltar duas informações igual aqui, na mesma fórmula, então não é essa que você vai usar, tá certo? Então vamos lá, vamos analisar ali a primeira fórmula. A primeira ali, velocidade final, eu tenho? Tenho, está aqui 18 km por hora. Próximo item, velocidade inicial, eu tenho? Tenho, está aqui 90 km por hora. Aceleração eu tenho? Não, é pergunta. Tempo eu tenho? Não, é a pergunta. Então eu não posso usar a primeira fórmula para encontrar nenhuma dessas informações. Tá certo? Vamos para a próxima fórmula. De certa forma aqui, ó, foi dado, eu tenho a posição final? Eu tenho, que são lá nos 200 metros, que eu coloquei aqui para vocês, ó, se lembrarem. Eu tenho a posição inicial? Tenho também, é 0. Quando começa a se medir, independente de velocidade, não, quando começa a se medir uma distância, um intervalo, tá? A posição inicial é 0. Então eu tenho. Eu tenho velocidade inicial? Não é? Tenho, está aqui, 90 km por hora. Eu tenho aceleração? Não, é a pergunta. Eu tenho tempo? Não, também é a pergunta. Então eu também não posso utilizar essa segunda, porque me faltam duas informações. Vamos para a próxima? Está compreendendo? Então olha só, nessa daqui, eu tenho velocidade final, porque essa aqui é a final. Tenho, está aqui, ó, 18 km por hora. Opa! Eu tenho velocidade inicial? Tenho, está aqui, ó, 90 km por hora. Eu tenho a aceleração? Não, é a pergunta, está aqui. A última, mas eu tenho a distância que andou? Eu tenho, está aqui, ó, 200 metros. Olha só, então é essa fórmula que eu vou usar. Muito bem? Então conseguimos aqui identificar qual das fórmulas nós vamos usar. Muito bem. E agora vamos colocar essas informações todas dentro da fórmula, já para resolver? Presta atenção, presta atenção. Você tem informações diferentes aqui, ó, metros, eu tenho quilômetros por hora, tenho quilômetros por hora, e lembrando, a aceleração quando você encontrar, ela vai estar em metros por segundo ao quadrado. Então eu não posso utilizar aqui informações em metro, informações em quilômetros, e não também horas, porque o resultado aqui vai sair em segundos, tá? Metros por segundo ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Tá quase o primeiro vídeo lá dos cálculos, transformação da velocidade. Então eu vou modificar, gente. Eu tenho que deixar a aceleração para metros por segundo ao quadrado. Eu não vou mudar a distância. Eu vou mudar essas duas velocidades aqui para metros por segundo.
Esses aqui são valores preparados, já ótimos, assim, fácil para a gente fazer a transformação. Eu vou fazer aqui a mudança para vocês, depois a gente apaga, tá certo? Só para poder vocês verem aqui, relembrando como é que se faz. Modificando quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Então nós temos que 90, 3,6. Divide por 3,6. Como é que eu faço? Aqui eu tenho uma vírgula, não é? Uma vírgula no 3,6. Eu tenho que igualar as casas. Onde está a vírgula do 90 mesmo? Está no final. Então se eu igualo as casas, pronto, igualei as casas. Agora eu posso retirar a vírgula. Isso quer dizer o quê? O que eu fiz aqui para conseguir eliminar essa vírgula? Eu multipliquei por 10 o 3,6 e multipliquei por 10 o 90. Então nós temos aqui 900 dividido por 36. Então aqui, ó, eu vou começar fazendo a divisão do 90 por 36, não é certo? Então eu sei que dá 2. 2 vezes 6, 12, não é? Vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Aqui o 0. Nós temos aqui que emprestar, não é? Aqui o 0 foi abaixado. Emprestamos aqui porque o 2 é maior. Sobrou aqui 8. Aqui sobrou o quê? 8, né? Que ele emprestou para lá, que virou 8. 8 menos 7, 1. Então eu fiquei com 180. 180 divididos por 36. Eu sei que estou fazendo aqui para remostrar para vocês, mas quando você encontrar 90 km por hora, você já sabe que são 25 metros por segundo, tá certo? E também os 72 km por hora, sabe que é 20 metros por segundo. Então aqui, 36 vezes 5, nós temos 180, dá 0. Então, a transformação da velocidade de 90 km por hora é 25 metros por segundo. Lembrou? Relembrou? Então vamos lá. Fizemos aqui o do 90, né? 90 km por hora, e o 18. O 18 é a mesma coisa. 18 divididos por 3,6. Da mesma maneira, eu vou igualar as casas da vírgula, multiplico por 10 as duas partes, eu tenho aqui, ó. Tá? Então, o que me sobrou aqui? 5. 3 vezes 5, 30. Vai 3, 15, 7, 18. 0. Então, 18 km por hora, nós temos que 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. E com esses valores agora, metros, aqui, ó. Nós temos que achar em segundos, temos que achar em segundos, está tudo correto. Tá bom? Agora sim, nós podemos pegar a fórmula e utilizar ela e encontrarmos o que está sendo pedido. Eu vou usar primeiro essa daqui, não é? Essa daqui porque nós não temos nem tempo nem aceleração. Só essa daqui que é possível achar aqui, então, a aceleração nesse primeiro momento, tá certo? Vamos lá. Equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da distância. E pronto, gente. Cada um no seu devido lugar. Agora vocês não me coloquem aqui a distância nesse lugar aqui, né? Que é velocidade. Então a velocidade qual que é? A velocidade final, 5 ao quadrado, que é igual ao quê? Velocidade inicial, 25 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, que são os 200 metros. Certo? Tá bom, gente? Tranquilo. Então, esse processo matemático, depois que você identificou tudo, você conseguiu substituir aqui na fórmula a matemática, que é simples. Nós temos o número ao quadrado, e uma multiplicação pequena. Então, aqui simplesinho, nós temos aqui 5 ao quadrado é 25, não é mesmo? Porque quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, é 5 vezes 5, 25. E nós temos aqui 25 vezes 25, tá certo? Lembra lá, são os númerozinhos já que aparecem muitas vezes. 25 vezes 25 é 625. Mais 2 vezes a aceleração vezes 200. Então, nós temos aqui 400 vezes a aceleração. Tá certo? Aqui, ó, o que eu posso fazer agora? Eu tenho que trocar de membro, eu tenho que trazer aqui a aceleração para o primeiro membro e mandar esse 25 para o segundo membro. Quando eu tiro alguém do primeiro membro que não vem completo e passa para o primeiro membro, ele troca de sinal. Tá lembrando lá a regra dos sinais? Então, menos 400, a aceleração igual a 625, menos
porque o 25 vai para lá, lembra aí, o 25 vai sair daqui, vai para o segundo membro, menos 25. Está compreendido? Então eu tenho agora que deixar a aceleração sozinha. Eu tenho que deixar aqui, como se fosse o x sozinho aqui, e passar quem está junto com ele para lá. Ele está multiplicando, tá? Não é por causa do sinal de menos aqui que eu vou passar ele somando para lá, não. O que manda é esse aqui, ó, multiplicação. Eu vou passar o 400 com o sinal negativo, tá? Quando eu passar, então aqui, ó, nós temos 625 menos 25, 600. E o 400, que é aqui, ele vem menos 400, tá certo? Então aqui é só dessa forma aqui. Como é que eu vou dividir? 600 por 400, não se preocupa. Se você tem zeros em cima e zero embaixo, você está dividindo dois números que têm zeros, você elimina os zeros. Eliminei um zero, eu posso aqui eliminar outro zero. Eu tenho simplesmente 6 divididos por 4. Quanto que vai dar aqui então? 6 dividido por 4, olha só. O que é que faz aqui? Vamos lá. 6 divididos por 4. Então aqui 6 temos uma vez, dá 4, sobrou 2. Né? Baixo 0,5. 1,5. Tá muito bem? 1,5. 1,5. Mas o que que manda ainda? Aqui, ó. É menos. Esse menos está aqui, ele permanece lá. Menos 1,5. E lembrando a unidade de aceleração. Unidade de aceleração. Você tem que colocar isso aqui no final. Se você coloca qualquer coisa diferente disso, não é aceleração. Você não encontrou o que era procurado. Então, metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Muito bem. Mas e aí? Terminou aqui nessa parte? Tem mais uma coisinha sobre a aceleração que está aqui, ó. Módulo da aceleração. O que quer dizer? O que eu coloquei aqui para vocês, quando é módulo da aceleração, módulo de alguma coisa, que você sabe ali, o exercício já deixa preparado que você vai achar um valor negativo, então você vai colocar a letrinha A entre barras, não é? Essas barras recebem o nome de módulo, então vou colocar aqui para ficar bem localizado. Então, o módulo da aceleração vai ser o quê? É o mesmo número, só que positivo, tá bem? Então você tem aqui, você encontrou a aceleração como 1,5 metros por segundo ao quadrado. Como está freando, é uma desaceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Aqui, ó, 1,5, colocar direitinho, módulo da aceleração igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tá compreendido? Dá um print aí, volta a fita, volta a fita, olha aí. E faça direitinho, gente. Se você não compreendeu, se você rodar o vídeo todo depois e não compreender, vai lá, faça sua pergunta. Diga que ponto para a gente fazer um outro vídeo. Tá? Estarei fazendo novamente, mas chamando a atenção para o que você está dizendo. Tá? Vamos lá. Então aqui, módulo da aceleração, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Tempinho aí para você fazer um print. Eu vou apagar essa parte aqui, deixando o resultado, para a gente trabalhar agora a segunda pergunta. O tempo gasto nessa travessia. Vamos lá? Vamos terminar? Para mostrar que isso aqui é simples, gente. Você só tem que lembrar de detalhes e se preocupar assim, em saber quem é quem para você colocar dentro da fórmula. Tá certo? Olha só, nós já temos mais informações aqui. Eu já tenho a variação do espaço, eu tenho velocidade final ou inicial, tenho velocidade final, tenho a aceleração. Só me falta o tempo. Onde eu posso agora encontrar o tempo? Eu sei que nessa fórmula eu tenho tempo, eu sei que nessa fórmula de cima eu tenho tempo. Se eu quiser usar essa daqui e eu encontro o tempo, encontro o tempo. Se eu quiser usar essa de cima aqui e eu encontro o tempo, encontro também o tempo. Agora está fácil. Mas qual que eu vou usar? Olha aqui, gente, você tem a velocidade, você tem velocidade inicial, você tem aceleração, você tem o tempo. Então você não precisa, vamos dizer assim, utilizar essa fórmula aqui, que ela é maior, tem mais informações para você acrescentar. Não precisa usar ela. Você usa a primeira, porque ela também tem todos os dados que você precisa agora para encontrar quanto tempo foi gasto nessa travessia. Você quer fazer um teste? Então vamos fazer aqui, ó, nessa primeira, depois você faz nessa segunda, leva em conta tudo direitinho para você encontrar o tempo. Aqui também nós vamos ter aqui, ó, tempo e tempo ao quadrado. Então nós vamos acabar caindo na equação de Bhaskara, tá certo? E pode complicar um pouquinho, às vezes, lembrar também de Bhaskara. Então vamos ali a primeira fórmula, V0 mais AT. Então nós temos aqui a velocidade em função do tempo. Vamos substituir, gente. Nós temos aqui velocidade
5 metros por segundo. Velocidade inicial, 25 metros por segundo, mais a aceleração que eu tenho aqui, ó, 1,5 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo. Só, tá? Não precisamos utilizar essa daqui. Vamos vamos trabalhar mais tranquilo, vamos trabalhar com as informações necessárias para encontrar o que se pede, sem tantas coisas matemáticas que precisa fazer. Não é? Vamos trabalhar pelo mais simples. Pronto, gente, vamos isolar. Nós precisamos, do mesmo jeito, finalzinho aqui achamos a aceleração. O tempo está lá no segundo membro, lá no final do segundo membro. Vamos trazer ele para o primeiro membro. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para você. Aqui, ó, a aceleração, 5 metros por segundo, não é. O módulo da aceleração é 5 metros por segundo. Mas a aceleração mesmo, ela é menos 1,5, não é? Não 5. 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então aqui você tem que colocar o menos da aceleração, tá bom? Não vai alterar, olha só. Vamos só repetir aqui agora. 5, 25, mais com menos, menos, não é? 1,5 vezes o tempo. Para você compreender direitinho como é que foi feito, não é? Na hora que você olhar novamente, você saber, ó, está bem detalhado, não está faltando nada aqui para sua compreensão desse exercício. Trazendo então o 1,5 que está negativo para o primeiro membro, fica positivo, viu? No 1,5, tempo igual. O 25 que já está lá permanece e o 5 vai negativo, tá bom? Vamos passar para lá os 5 negativos. Então eu tenho aqui, olha só, 1,5 tempo igual ao quê? 20. Certo? Da mesma maneira, eu vou deixar o tempo aqui sozinho e vou passar o 1,5 dividindo. Tempo é igual ao quê? Vamos passar para cá? Ficou apertado aqui embaixo, né? Aqui, ó. Tá certo? Então eu tenho aqui o tempo é igual a 20 divididos por 1,5. Muito bem? Então vamos fazer essa divisão. Fizemos uma agora há pouco, lembra? Nossa transformação de velocidade, nós fizemos ali uma divisão com vírgula. Volta, da mesma maneirazinha. Tenta aí fazer um teste, dá uma paradinha no vídeo antes de fazer isso aqui. Faz essa divisão primeiro antes de ver, para ver se você conseguiu. Tá? É importante que você consiga. Não vai na calculadora, não. Isso aqui é simplesinho. São números baixos colocados aqui para você realmente praticar manualmente, mentalmente aqui, quanto que dá essa divisão. Tá certo? Vamos aqui então fazer a divisão para você ver como é que é. Vamos fazer aqui embaixo, ó. 20 por 1,5. 20 por 1,5. O que eu faço? Elimino a vírgula. Eliminando a vírgula, eu multiplico os dois, né, as duas partes por 10. Aqui por 10 vira 15, aqui por 10 vira 200. Então, começando aqui, que dá 1, 15, né, sobrou 5. Nós temos aqui o 0, abaixando o 0, 50. Quanto que dá ali? Que número multiplicado por 15 chega perto de 50, ou igual a 50? Nós temos aqui o 3, né? 3 vezes 15, dá até para fazer de uma vez só, não dá? 45. 45. Sobrou 5, que vai dar 0 novamente, né? Que nós temos vírgula 3, 3. Tá certo? Por que 3, 3? Coloca 3, 3, 3, 3, 3, 3, porque nesse caso nós encontramos uma dízima periódica, tá certo? Então, toda vez vai sobrar 5, vai dar 15, vai dar 3, desse jeito para sempre. Então nós podemos parar. Meus alunos, eu digo, faça 2 casas após a vírgula e tá bom. 2 casas. 13,33. Vamos achar aqui tempo igual, então, a 13,33. E se é tempo, porque só o número não quer dizer muita coisa. Tempo é dado em horas ou segundos. No nosso caso, nós temos aqui, ó, segundos, está bem? 13,33 segundos. Dessa forma que você observa, analisa, detalhes, gente.
se preocupe em saber o que significa cada uma dessas letras aqui, que já está aí no começo do vídeo, as unidades que você representa no final para você confirmar aquilo que você está procurando, ó, velocidade, distância, velocidade, aceleração, porque senão não adianta você achou o número, mas não colocou a unidade. Se você não colocar a unidade, não está dizendo o que você achou. Seria mesmo tipo assim, você vai lá no mercado, alguém diz para você, vai lá na feira e me compre lá 1 quilograma de bananas. Tá bom, vai lá. E você vai lá na feira e compra 1 quilograma de chuchu. É a mesma coisa? Você está levando 1 quilograma, mas não é a mesma coisa, se não tiver a unidade final. Tá? Um exemplo assim, para que você tenha ideia de dizer realmente que é diferente. É diferente se você não colocar a unidade. Porque se eu colocasse ali M aqui no final, não seria mais tempo, seria distância. Tá certo? Então lá, dê aí seu joinha, faça seu comentário, diga o que você achou e peça, gente, peça que tipo de exercício você está precisando. Se é do primeiro ano, se é do segundo ano, se é do terceiro ano, tá certo? Pode ser alguma coisa de matemática também. Até de outras disciplinas, de química. Tem os colegas aí que também querem e vão gravar aqui para ajudar a você.